que nós temos muito obreiro, evangelista, que é de plenário, mas pode ser falado, não sei se isso arruina a igreja, falar isso, né? Então, o profeta diz, encurte a sua oração. Eu pensei lá ontem, evangelista, tem culto lá, nós tem culto evangelista na quarta-feira, ou então tem chamada de altar. Então, lá em Marcos 16, diz assim, e imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Mas, na minha opinião, não precisa da gente ir lá e botar as duas mãos na cabeça da pessoa e fazer um pentecoste, até pregação, e orar aquela oração pentecostal mesmo. E se for preciso, só impor as mãos. Imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados, já passa. E vai embora curado. Fala aí, você lê aí. Eliú na Bíblia significa meu Deus é Ele, ou Deus é meu ajudador. Ele é um personagem no livro de Jó que se torna um interlocutor para Jó e seus amigos, oferecendo uma perspectiva sobre o sofrimento que difere das visões dos amigos mais velhos de Jó. O discurso de Eliú, encontrado nos capítulos 32 e 37, sugere que o sofrimento pode ser uma forma de disciplina e correção. E aí vai. É ensinamento de filhos. Aí eu quero dizer para os evangelistas, para nós mesmos, às vezes nós temos tempo de fazer uma oração com imposição de mão, mas às vezes só a imposição de mão é o suficiente. Porque para aqueles que criam e confiavam em Pedro e sabiam, eles colocavam ele do lado ali, vamos supor, daquele e eles passavam na sombra dele e era o suficiente. Eles criam que eles eram curados, e era curado. Aí eles criam que se fosse um lenço de Paulo numa pessoa, a pessoa ficava curada. E o irmão Brano usou essa escritura. Então, às vezes não precisa nós orar muito em cima com as mãos em cima da pessoa. Eu já vivi um tempo que o pastor punha a mão em cima da pessoa e balangava assim, derrubava muita gente. Tinha gente que quase quebrava o pescoço. E o demônio tinha que sair, aquela coisa toda. Mas um dia ele fez isso com um meio bêbado lá que estava lá. E estava lá na igreja. E ele balançou a cabeça desse bêbado assim com muita força e o bêbado apelou mesmo. Apelou nele e veio nele para acertar ele de tudo mesmo. E estava feio o negócio. Mas aí aquilo que o irmão Sebastião falou, lá na reunião nossa, né? Que há um poder, que não precisa muito barulho, uma palavra, um levantar de mão. Você já pensou nós um levantar de mão para uma pessoa? A pessoa liga para mim lá e ele fala que está passando uma situação difícil. Eu estou lá na cama, levanto a mão por ele. Não precisa muito segredo das coisas, não. E aí ele tem fé com levantar de mão. Então, essa parte aí, vamos deixar ela bem concluída. Se for o caso de poder, ter tempo, é pouca gente, fazer aquela oração fervorosa e tal, e tal, e tal, mas terminar no caso do bêbado, sabe o que aconteceu? O bêbado veio, metia a mão no púlpito aqui, queria meter o soco no pastor. Aí eu saí do púlpito, calmo, tranquilo, com a Bíblia aberta na mão, e passei na frente do bêbado, e ele acalmou. Ele se aquietou, ele assentou no banco, e a igreja, que estava quase caindo, saindo fora, correndo de medo da briga, a igreja começou a cantar e bater palma, e ele sentou lá e começou a cantar e bater palma também. Ficou liberto na hora. Isso aconteceu mais de uma vez comigo, ao lado do pastor. Então, quem anda com o pastor precisa homem igual o irmão Sebastião. 4 diáconos não deu conta, né, irmão Sebastião, de tirar o homem lá. Ele foi lá,
Não aprendeu ontem, não foi? O pastor Sebastião, um diácono lá de Curral de Pedra, lá de Colinas, contou para nós ontem que lá em Goiânia 4 homens não deu conta, não tirou um homem que estava lá com as borocas, com as malas. Aí chamou ele estava no banco, chamou ele veio e assentou lá, pôs a mão em cima da perna do homem, conversou com ele, o homem triou ele, saiu e foi embora. Então, irmão, nós estamos vivendo um tempo resumido, não precisa muita coisa. É uma manifestação de Deus mesmo. Então, eu já falei das 4 mensagens, ou 5. Mas ele gastou uma semana para fazer isso aqui. Então, se nós formos falar disso aqui, a jornada de Israel inteira e a jornada da igreja. Não tem muita coisa. Agora, se eu abrir aqui e começar a olhar o que está escrito aqui, marcado, aí vai longe, né? Mas, essa parte fica, então, é escola, não é? E é uma das coisas para nós, os obreiros, eu acho assim, que se impor as mãos, eu digo assim, às vezes quando eu vou na fila, lá orar também, pelos enfermos, eu chego lá e às vezes eu até digo assim, Senhor, já leu Marcos 16, né? Aí eu falo assim, Senhor, o Senhor diz que se pôr as mãos sobre os enfermos serão curados, e eu creio na tua palavra. Amém. E fique curado. Se puder mais, né? É bom, mas isso aí é o suficiente, não é? É o suficiente. Eles passam uma fila grande, com pouco tempo também. Então, essa parte encurta a sua oração, ela cabe em muitos momentos. Tem vezes que tem que orar mais, ora mais. Mas o profeta chegou a dizer, se você quiser orar bastante mesmo, você entra no seu dia todo. Agora, quando está dirigindo um culto, até isso aí pode encurtar, não pode? Então, aí seria uma das coisas, é 12:08. Agora, eu queria falar mesmo, se eu fosse falar, eu não sabia que eu ia falar, não. O pastor Alberto me pegou de surpresa lá na reunião e pegou aqui também. Nós falando aqui da escola e tal, a escola é 5 horas e tudo. E, então, nós até pensou, né, assim, que a escola tem espaço para 2 pregadores. Uma vez eu fiz no Paropeba, aí você lembra? Um intervalozinho na escola e entrar outro pregador. E dependendo do pregador, dá, né, para fazer isso aí. Mas eu não quero intervir na direção de Deus, porque eu tenho muito temor. Quando um homem está, igual o pastor Alberto está, debaixo dessa responsabilidade, ele sabe o que ele passa e ele vê muitas coisas, por isso que ele falou aqui, de muitas coisas que ele viu, as madrugadas e tudo. E desde agora o pastor Rodemir já vai colocar aqui nas costas quem que vai ser, quem que eu vou fazer. Aí Deus vai falando com ele. Depois eu chego aqui de improviso, vou mudar o programa dele. Ele é o nosso ancião, eu o nosso anfitrião. E aí, não é nós que estamos, precisamos ter oportunidade porque somos idosos, não é, pastor? Não, ele é o anfitrião, ele é o nosso pastor aqui nesse encontro. Amém? Mas eu queria falar um pouquinho, nós falamos ontem sobre o custo de encontro, tanto para quem recebe o encontro, como para quem vem. Uma semana de dedicação a Deus. O encontro regional também é um encontro de dedicação a Deus, que se todos dedicassem a Deus mesmo, desde antes, em oração, meditação, como eles fizeram aí com os hinos, né? Trabalharam. Então, dá um encontro, não dá? E aí faz o encontro, e é um encontro, sabe como é que é? É um encontro abençoado. Eu queria falar sobre o consagrado. A consagração.
O pastor Alberto falou 3 vezes aqui. Negócio de coisa consagrada. Tem que ter muito cuidado com isso. Lidar com as coisas que é consagrada. As nossas coisas que são consagradas a Deus. Esses instrumentos são consagrados. Por isso essas músicas também são músicas sacras, evangélicas mesmo, de verdade. Então tudo é consagrado, as nossas vidas é consagrada, você nem sabe que você tem uma vida consagrada. Mas eu queria falar do sagrado. Você sabe que tudo fica sagrado para os que são consagrados. Falar do sagrado, que coisa, né? Como é que se pode falar nisso? Aí eu queria lembrar, tudo que nós usamos aqui, talvez, eu penso na minha igreja, pastor Alberto, eu penso assim, tudo que usa lá na igreja é consagrado a Deus. E sabe o que usa ali? Usa ali esse dízimo dizimado. É 2 vezes. É uma entrega do dízimo e depois a gente dizima aquele dízimo para poder usar. Aí quando você pegar no papel higiênico lá, você sabe, isso aqui é consagrado. Aí você vai saber, é uma educação que a gente tem todo tempo, em qualquer lugar, na rodoviária, no aeroporto, em qualquer lugar que a gente andar. Então a gente usar as coisas com reverência e educação. Você entra no banheiro, a luz está apagada, você aperta lá, acende. Quando você sai, você apaga a luz. Está queimando, não está? Você vai usar o papel higiênico. Eu lembrei, pastor, que quando não tinha papel higiênico, aí era mais difícil, não era? Mas hoje tem um papel até cheiroso, né? Arrumadinho ali, macinho, para você pegar. Então não precisa você enrolar o rolo todo na mão, para depois jogar fora, e às vezes até jogar dentro do vaso, para entupir o vaso, e depois dá trabalho. Tem gente que precisa aprender que não pode jogar papel higiênico dentro de vaso. Normalmente tem um cesto ali, eu estou falando com as crianças, para não acontecer isso nem encontro que já aconteceu. E mesmo na igreja, as geladeiras dizem, o vaso está entupido, é difícil desentupir. Por que ou para que jogar papel higiênico? É uma coisa sagrada e consagrada para nós usar da maneira correta. Para que isso é uma rebeldia, não é? Pegar o bolo de papel, aquele bolão grande, e jogar dentro do vaso, ou fora, na parede, qualquer coisa. Mas aqui não, aqui é um povo que tem a vida consagrada. Quando você for lá no bebedouro, aquela água é sagrada. Aquela água foi paga com dinheiro de dízimo dizimado. E foi passada pelos filtros também, que é dizimado. E aí os copos descartáveis estão lá, você pega num copo desse e fala assim, esse copo é consagrado. Essa água é sagrada. E isso se torna uma bênção para a gente, você tomar as coisas com ação de graça. Você já pensou o que você está comendo ali? É coisas que foi oferecida a Deus. E Deus está nos dando para nós. Então, você já pensou? Cada menino, cada menina pensar, esse copo aqui foi comprado com dízimo dizimado. Então, esse negócio de apagar a luz na hora que precisa, acender na hora que precisa e apagar, é uma educação, não é? Usar o banheiro corretamente é uma educação. Então aí você vai pensando tudo. Eu estava pensando ali, pastor, falando que nós falamos ontem, sobre usar o que Deus manda para nós, que é sagrado e ainda é consagrado com oração, para nós alimentar. Eu vi ali alguns irmãos comer mais de 1 quilo. É mais de 1 quilo. E se ele fosse pôr na balança para pagar no peso? 5 refeições, o que daria? Aí lá no Rio Marinho, mais ou menos lá, R$78 o quilo. Então, a pessoa tem que saber, olha, se eu fosse pagar a minha refeição aqui no encontro,
5 refeições a R$80. 5 vezes 8, R$400 que você ia dar, né? Mas aí, até mesmo os que podem, eu vou falar dos que não podem, não. Se ele tocar a mão no bolso aqui e pegar e não tiver dinheiro trocadinho, ele tem medo de pegar numa onça, e aí ele tira a mão de uma vez. Não tem coragem de pôr uma onça dentro da salva. E aí, se for uma nota de 100, então, para os que podem, é bênção para você, você é abençoado. Pega uma nota de 100, joga dentro da salva. Pega uma nota de 50, isso lá na igreja tem que aprender isso. Não é ficar o corinho de rato, tá de R$2, não é? Aí a mão vai encolhendo, não pode entrar no bolso. Aí vocês trazem a moedinha para as crianças dar, ensinando um exemplo para as crianças. Aí então as crianças vêm, põem a moedinha ali, e você mesmo nem pensou lá na sua casa. Eu vou pôr uma nota de 20 aqui, separada. Lá na sua casa começa o culto. Eu vou pôr uma nota de 50 aqui separada, para me colocar lá. Acabou o medo de encontro, do jeito que foi falado ontem, né, irmão? A coragem tira o medo, porque nunca faltou para nós, e muito menos agora que nós já aprendeu o medo de falar essas coisas. Então, tira até a bênção das pessoas, não é? Agora, Jesus sabe quem que deu menos e quem que deu mais. Ele viu aquela tirando a oferta lá no templo, e a viúva foi lá e pôs a sua moedinha. Por que Jesus teve que falar em dinheiro? Ele falou em dinheiro? Ele falou, essa aí deu mais do que todos os outros aí. Deus está olhando, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está olhando o que você está fazendo, está olhando o tamanho da sua fé. E isso transborda, como tem transbordado para nós. E agora para frente vai ser melhor. Desde já, o encontro de jovens que vai ter lá, aí a gente fica aqui e fica encorajado. Depois a gente fica com medo, né? O encontro de jovens, eu já vou convidar todos esses pastores aqui, com a igreja, com os jovens, da mensagem. O povo convite assim, pastor da mensagem e jovem da mensagem. Pode vir. Eles já ensinaram que tem que trazer um dinheiro também, né? Tem uns que já traz, né? E aí, vamos ter um encontro de jovem, e quando nós tivermos um regional, nós temos que, às vezes, falhar, vai ser uma vez por ano de jovem. Eles estão cobrando que fosse menos. Então, alguém assiste, né, pela internet, e já viu o primeiro que nós fez agora, o segundo, já fica convidado, não precisa nem de eu mandar carta para vocês, nem por no correio, nem nada. O encontro de jovens, vocês estão convidados, só que vocês não vão pregar. Lá é encontro de jovem, é trabalho de jovem. Nós vamos para seguir. Os jovens nos ouvem, os jovens nos acompanham, os jovens aprendem de nós e tudo. Aí nós vamos aprender com os jovens. Os pastores não precisam estar preocupados. Eu tenho que aquele tem que pregar, aquele tem que pregar, como é que eu vou fazer? Não, é encontro de jovem. Se escolher um para dar uma palestra para o jovem, tudo bem, né, irmão? Mas aí nós tudo vai lá ser jovem, né? A gente fica jovem também, no meio do jovem. Agora, regional já é diferente, aí se trata do assunto, né? E eu acho que a gente fala assim. Não chamou para almoçar ainda não? Não chamou ainda não? Aí teve intervalo, né? Já está quase na hora. O que estiver na hora, nós terminamos aqui. Não precisa de ir embora, é longe, tem que ir. Então, quando estiver pronto lá, nós terminamos aqui, já vai para a fila lá, né? Eu não entro em fila. Pode ter a fila do tamanho que for, que eu vou chegando direto lá e passo na frente de todo mundo. Agora, para vocês que vão enfrentar a fila... 80 anos não precisa de fila, não, irmão Joviano. Só que o irmão Joviano tem 80 anos, mas está querendo casar ainda. Aí, ó. Então não precisa de fila, não, pastor. Não precisa de fila, não.
Você vai casar, não vai? Olha, quando a minha esposa deu um AVC, ela ficou lá no hospital, eu vim para casa e fiquei sozinho lá. E ela ficou no hospital, né? E ali daquela forma, sem falar, sem mover, sem nada, tudo. Aí eu li a mensagem lá no meu quarto, na minha cama, além da cortina do tempo. Parece que eu vi eu encontrando ela lá naquelas escadas. A gente vê, a gente encontrar lá naquela escada de marfim, subir ali para viver para sempre. Então, que diferença faz? Eu li a mensagem além da cortina do tempo. Eu vi a minha esposa do outro lado. E eu vi eu encontrando com ela. Agora, se ela for primeiro, eu vou esperar ela na escada. Você quer esperar a sua? Ou você quer que ela vá primeiro? Aí fica difícil, né? Para ir primeiro é ruim. É. É, né? Aí isso é o contrário, a mesma coisa. Aí Jesus vai dizer, mas eu vou levar primeiro quem? Não, mas assim, as mulheres não aceitam do marido morrer primeiro, não. Elas querem morrer primeiro. E os homens também não querem ficar só. Aí vira uma coisa, né? Diferente. Mas, irmão, é essas coisas simples. Nós estamos falando aqui na internet, eu estou sabendo disso. Que muita gente está de olho na internet, como diz, está de butuca, né? Se tiver alguma coisa para cortar, da fita, faz igual Goiânia na escola lá. Aí eu queria falar para vocês, quem foi naquele encontro de Goiânia, esses pastores aí, não precisa de muito sermão para eles mais não, só a ordem da igreja que foi lida ali, todo culto, eu estava ali de bituca, como diz o outro, né? Assistindo aquilo, o que eu pude. Eu vi o pastor Adil fazer uma coisa, o pastor Jonas chegou nele e falou, o senhor vai pregar domingo à noite. Aí ele apontou para o auxiliar dele, um rapaz lá, falou, não, põe ele para pregar. E o pastor Jonas, você lembra? Acho que você estava viajando, né? Aí o pastor Adil ficou lá de um lado e o rapaz pregou. É o mesmo Adil de novo, né? Então a gente não precisa... tanta liberdade a gente vai ficando tendo de falar as coisas, né? Como é de fazer medo o pastor falar para a gente que ele vai falar e a gente dizer, não, põe outro. É perigoso isso, porque ele está com a direção de Deus. Eu não pensava que o pastor Adalberto estava com a pasta fechada ali. Ele ia me pôr para falar aqui, não. Mas também, para mim, não faz diferença. Eu andando aqui, caminhando, inclusive não é microfone aqui, para mim é melhor do que eu ficar sentado aí nessa cadeira. Então, graças a Deus que Ele tem dado para nós condição para ver mais esse encontro. Nós aprendemos uns com os outros. A educação que esse povo tem, eu conheço pessoas na igreja que não saem por nada se tiver acontecendo coisa, um hino, uma pregação. Por isso que a gente tem que reconhecer que tem pessoa que tem que sair. Mas aquele negócio de entra e sai da nossa igreja não tem, não. Está acontecendo o culto, a gente está entrando e saindo. Não, não é assim. É melhor fazer um intervalo, não é? Do que sair numa hora imprópria. Então, vocês aprendem isso. Aqui nessa mensagem, ela está aqui de baixo, né? O almoço está pronto. Então, eu pus aqui, as pessoas não se preocuparam, como que o Mombrana agiu no negócio da perda da mala. Aí, estava numa viagem longa, ia para outro lugar, pôs a roupa todinha, ganhou um terno novo, pôs. E aí, de repente, deixou a mala em cima do carro, e a mala escorregou e caiu e ficou. E alguém ficou preocupado, aí esse negócio de preocupado, né?
O que vai acontecer? Alguém vai achar essa mala e tal? Ele diz, não, mas meu nome está escrito na Bíblia que está lá dentro. Não preocupa não, fica quieto. Deixa por conta de Deus. Aí vinha outro, falava com o irmão Branham de novo. Ele estava pregando sobre Jó. Jó estava pregando sobre correção de filho. E Deus estava corrigindo o irmão Branham naquilo. E aí ficou, e outro falava outra coisa, ele falava, não, deixa por conta de Deus. Aí foi falando assim, passou um dia, não sei se passou 2 dias, alguém chegando nele falando, ele falou, não, rapaz, eu já deixei por conta de Deus essa mala. Ele não tinha uma roupa para trocar, não tinha nada, naquela viagem que ele fez. Mas aí, uma manhã lá, o telefone tocou. Aí ele atendeu, era um irmão velho, antigo, e falou assim, ô irmão Branham, sua mala está aqui comigo. Ô irmão Branham, para que preocupação? Para que preocupar os outros? Então vamos deixar o negócio de preocupação de lado. Deixa por conta de Deus. Deixa por conta de Deus, espera nele, ele tudo fará. Então, agora aqui tem uma coisa que fala que Jó ficou feliz. Como é que Deus estava treinando a Jó? O profeta falou também da correção de filho, ensinamento de filho. Ele falou que o pai dele, naquele tempo, tinha uma vara enfiada na porta. E tinha um couro que ele usava para afiar na vaia dele, pendurado na parede. Então os meninos do irmão Branham já olhavam lá e já sabiam. Falaram, olha, o negócio aqui tem o couro e tem a vara. Porque fala, dá uma surra, dá uma pisa, e dá um couro, né? E lá tinha isso lá. Agora não, agora o povo é educado, tem carinho para conquistar os filhos, ensinar da maneira certa. Aquela moça chega, estava andando fora de hora na rua, chegou, aí ele diz assim, aí você pega, mãe, quando aquela menina chegar, você pega e fala assim, olha, minha querida filha, senta lá no banco, eu sei que você saiu, sei que você é uma menina boa, eu sei que você não gosta de fazer coisa errada, e então, vamos nós duas orar ali no quarto um pouco, é a surra que a mãe está dando naquela moça. E as duas ajoelhar e cantar e louvar a Deus. E como é que fica aquela moça depois desse carinho, dessa dedicação? Não é melhor do que ser estúpido? Irmã, ser estúpido com sua filha por causa de alguma coisa? Não. Abraça seu filho, sua filha, fala com ele e fala, meu filho, vamos ajoelhar e vamos orar. E você não faz isso mais. E às vezes precisa do couro, né? Às vezes precisa daquela vara. Mas você sabe que eu sou de um tempo que os mais velhos era assim. Se a mãe ou o pai olhasse nele assim, ele já sabia o que era. Era o suficiente. Era como a sombra de Pedro para aqueles que criam. Então os filhos eram assim. Eles olhavam para o pai e para a mãe já. Uma olhada assim. Um olhado valia? Vocês sabem o que valia um olhado? Dá uma olhada assim. Se um olhado vale, e um olhar nosso, um para o outro. Às vezes eu vejo irmã chegar lá na minha igreja, tão cheia de virtude, não faz o culto, vem. E às vezes o marido nem crente é. Eu chego e vejo aquela irmã, aquilo toca na gente. Daquela pessoa sai virtude. Oxalá que nós tivéssemos virtude para ser tirada uns dos outros. Ser pessoas virtuosas. Então, se nós fosse falar do consagrado ou consagrar, hoje em dia, será que a gente pensa de consagrar a vida? Não, você já tem a vida consagrada. Sua roupa já é consagrada. É tudo, né, na pessoa. Você pode olhar nas pessoas, da mensagem, que é ensinada pela mensagem, que o meu vestido é consagrado a Deus. A minha saia é consagrada. O meu prendedor de cabelo é consagrado.
Então, dizem que nós temos que ser pessoas santas, né? Então, tudo que nós usamos, estamos consagrados. Aquilo é para ir aonde? É para ver quem? É para ir na igreja, é para ir na casa da irmã. Você chega lá igual Isabel chegou ou Maria chegou na casa de Isabel. O que tinha em Maria? O que tinha em Isabel para as duas encontrar? E aí ela fala assim, olha, de onde vem a mãe do meu Salvador? Quem falou para ela? E saiu tanta virtude que a criança saltou no ventre. Então, que coisa, né? O Simeão, velhinho Simeão, o nenenzinho Jesus foi levado lá e pegou ele e olhou para ele assim, não precisou de mais nada. Ele olhou para o menininho e viu que era Jesus, era o Cristo. Ele falou, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a salvação de Deus. Não foi? Tem gente que vê. Agora, quem não vê, como é que ele é? Mas você viu. Nós estamos vendo isso que está acontecendo aqui. Amém? Irmão, pensa nas coisas da sua casa ser consagrada. Lá na sua casa, quando você vai comer, lá na sua casa. Ou usar as coisas, a energia, a toalha, e tudo é consagrado. Eu quero até falar uma coisa, pastor, é o seguinte, você chega num hotel, no lugar que você vai pousar, nós aprendemos isso, né? De chegar ali naquele quarto de hotel e consagrar ele. Primeira coisa que você faz, você dobra o joelho ali, consagra aquele quarto para você usar ele. Você não sabe quem que dormiu ali, o que fizeram ali. O irmão Brana fala que você pode pegar um espírito lá. E pode ter acontecido. O irmão Brana disse que pegou o espírito em alguma vez. Sabia disso, né? Então, aí você já consagra aquele quarto, já fica tudo consagrado para você usar. Então, aí está o sagrado. Mas é muito bom ter uma vida consagrada. Vida pura, vida limpa, vida santa. Porque sem santificação como é que é sem santificação? Então tem jeito de ver o Senhor? Sem santificação não tem jeito de ver o Senhor. Mas com santificação você pode ver o Senhor. Eu estou vendo o Senhor. Simeão viu no menino, numa criança, ele viu Deus nele. Será que eu não posso ver Deus em você, pastor? Não posso ver Deus em você? Não posso ver Deus nessas irmãs, nesses irmãos? Nós podemos ver Deus aqui e crer em Deus aqui. Um levantar de mão dessa igreja. Até por os que estão na internet. Ele vai crer lá e vai ser curado. Vai ser abençoado. Amém? Nós almoça ou não almoça? Vamos almoçar melhor, não é? O profeta falou aqui, ele estava falando muito forte, coisa forte. Ele falou, isso aqui tem que partir os pedaços, falou na mensagem. Tem que partir os pedaços e não pode comer tudo de uma vez, não. Então, vamos deixar desse tamanho, né, pastor? E já está bom, não está? Está bom demais. Tá, ninguém está com pressa, também não estava com pressa. Mas falei muito ainda, né? O senhor falou bom demais. Amém, graças a Deus. Nós vamos ter que parar, né? Não terminou o encontro, não. Mas essa é a parte mais difícil, né? Eles querem almoçar para ir embora. E aí, cada minuto aqui, eu ainda estou alegre ainda. Nós, a igreja de Rio Maria, Xinguara, da nossa região aqui, vamos dizer com essas palavras, agradecemos a cooperação, começando aqui desse cantinho aqui, ó, dessa gente abençoada,
É bênção de Deus esses rapazes aqui, esses moços que cuida desse som. Ficou tão perfeito, nós estávamos com medo de não ter um som à altura de nós comunicar aqui dentro desse salão. Pessoal dos instrumentos, os irmãos aqui do grupo, do conjunto, e todos vocês, nós, a igreja, agradecemos de coração a participação de vocês. Os que não cantaram vão cantar lá em Canaã. Os que não pregaram seguem para o próximo encontro. E Deus trabalhou com nós nesse encontro de uma maneira sobrenatural, que não dá para falar tudo aqui. Então, antes de ter o encontro, eu fiquei uma noite sem dormir, e eu não posso dizer o que Deus me mostrou tudo naquela noite, porque como é que eu levei uma noite para ver? O pastor Benedito falou aqui, fez eu lembrar, e como é que eu ia dizer dentro de uma hora? Precisaria de uns 10 dias. Mas o certo é que eu vi cada um deles que estão aqui, eu vi naquela noite, passou em espírito. Então, significa que eu entrei no mundo do espírito para ter um encontro com eles durante uma noite. Eu vi dar 3 horas, 3h30, eu escutei os galos cantar, e eu entendi que Deus tem suas maneiras de falar com a gente. E eu tinha certeza que esse encontro seria assim. Amém? Eu creio que vocês todos foram abençoados, vão levar uma bênção especial desse encontro. As reuniões ali internas, nós dispensa comentário de como elas foram. As reuniões aqui vocês apreciaram. O comportamento desses homens é o nosso exemplo daqui, tem sido e será sempre daqui para frente. Então, o nosso abraço fraternal a todos. Eu creio que suas expectativas foram alcançadas, e o que ficou ainda, porque o restinho de Filipenses ainda vai cumprir. Quando tiver tudo perfeito, então será tudo perfeito. Então, um bom almoço, nós vamos orar aqui pelo pão, pela alimentação. Viagem boa para vocês, é a nossa oração. Prudência nas estradas, há muito perigo nas estradas. Já sai para a sua casa no espírito de oração. Não desconcentre da oração que você deve levar no seu próprio espírito, pedindo para Deus todo o tempo que Ele te guarde, até que nós possamos nos encontrar no próximo encontro. Nos perdoe nas coisas que nós não podemos fazer mais do que o que fizemos, porque a vida do cristão é sempre perdão. E as nossas valentias terminam em choro e no altar. Não adianta ser valente. Ser valente, mas para lutar contra as coisas que são contra a natureza cristã. Então, nós vamos orar, né? Você vai ficar de pé um pouco, vamos orar. A fila, o almoço está pronto. Pastor Jair Clementino vai fazer essa oração e orar pelo pão. E esse povo vai ser, pastor, conduzido pelo Espírito de Deus até seus lares, sua casa. E nós vamos nos encontrar no próximo encontro. Se Deus quiser. Inclinemos nossas cabeças em reverência ao nosso Deus. Pai eterno, Deus bendito, Santo Senhor, te agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos visitado, o Senhor ouviu nossas orações, isso é o bom resultado de nossas orações. Te agradecemos, Senhor, pela presença do Senhor, pela presença de cada ministro, cada auxiliar, cada pessoa, desde o pequeno até o maior. Nós te agradecemos pela presença de cada um. Agora oramos pedindo ao Senhor que o Senhor acompanhe todas as suas casas, livrando-nos do perigo, do mal das estradas, desviando de nós tudo que não presta, tudo que é ruim. O Senhor nos acompanhe através da tua bondade.
Em nome de Jesus Cristo, que a bênção do Senhor caia especialmente sobre os pastores, amigos, colegas de ministério, que o Senhor recompense cada um pelo esforço que tem feito. Nós oramos encerrando o Senhor aqui, mas este grande evento, este grande acontecimento, que para nós é um sobrenatural, aceite a nossa gratidão. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pela alimentação, pelo pão, né, que você vai tomar agora. Então, dentro da ordem, eu digo desde já o nosso abraço a todos vocês, a vocês que nos atenderam de vir cantar para Jesus, para nós apreciar, e toda a equipe, e ao pastor Benedito e a todos os pastores. Deus os recompense, os abençoe. Agora ainda tem mais coisa, pastor? Então esse culto não vai acabar. Mas vamos ver, comunicado na internet, né, os irmãos que estão sendo abençoados juntamente conosco. Amém. Aqui do outro lado tem alguém conosco, né? Creio que também não almoçaram. Há essa dedicação à distância. Tem gente que faz da sua casa o santuário, né? Então, igrejas, Tabernáculo da Fé em Altamira, Tabernáculo da Fé em Peixe-Boi, aqui no Pará, né? Tabernáculo da Fé em Pacajá, Tabernáculo da Fé em Colmeia. E dispositivos, né? Casa, irmãos, aqui no Pará, em Parauapebas, em Barcarena, em Altamira, em Uruará, em Curral de Pedras, em Tucumã, em Canaã dos Carajás, em Caracol, em Pacajá, em Eldorado dos Carajás, em Santo Antônio do Tauá, em Breu Branco, em Jacundá, em Marabá, em Igarapé-Açu, em Marituba, em Santa Bárbara do Pará, em Conceição do Araguaia, em Anapu, em São Domingo do Araguaia, em Placas, na Vila São José, no Tocantins, em Itapurã do Tocantins, em Palmas, em Formoso do Araguaia, em Juarina, em Colmeia, em Araguatins, em Taguatinga, no Rio Grande do Norte, em Nova Cruz, no Maranhão, em Miranda do Norte, em Goiás, Ceres, Goiânia, Formoso, Minasul e Anápolis, em Rio de Janeiro, Paraty, no Mato Grosso, Sinop e Lagoa Bonita, no Ceará, Irauçuba, em Minas Gerais, Uberaba, em São Paulo, Araraquara, no Piauí, Parnaíba e em outros países também. Irmão Gedson Jorge, em Assunção, no Paraguai. E outros que não comunicaram. Levanta sua mão e diga para todos: Deus vos abençoe. Que as bênçãos completas desse encontro sejam com você e sua família, igrejas, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos. Cumprimente seu irmão, sua irmã do seu lado. Um cumprimento sagrado. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém. Ao contemplar este céu, seu azul infinito, e brancas nuvens cruzando o espaço sem fim, a brisa canta embalando as verdes campinas, e as fontes murmuram louvores ao seu Criador. Os passarinhos alegres cantam nas matas, a natureza nos mostra que existe Deus. Sim, Deus
das águas, muito além das estrelas. E minha vida a Ele entrego, pois se cuida de tudo, também há de cuidar de mim. Quando o manto da noite sobre a terra desce e o luar cor de prata ilumina o céu, vejo milhões de estrelas com fulgor brilhando, e o homem não quer entender que existe um Deus, e este imenso universo só mesmo obedece, e nossas vidas também estão em suas mãos. Sim, Deus existe. Eu o contemplo nas profundezas das águas, muito além das estrelas. E minha vida a Ele entrego, pois se cuida de tudo, também há de cuidar de mim. Pois se cuida de tudo, também há de cuidar de mim.